irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria em meu coração que venho até você por intermédio deste vídeo abençoado. Nós iremos hoje falar sobre a história de Davi, um pouquinho sobre a história de Davi, onde essa história nós a encontramos na inerrante Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Antes que nós começamos este vídeo, quero pedir a você que abra o seu coração e receba a Palavra de Deus, pois ela tem poder para mudar a vida do homem e da mulher. Então vamos lá. Em 1 Samuel, capítulo de número 17, nos conta aqui uma história muito linda de alguém muito forte e de um jovem muito corajoso, muito corajoso. No capítulo 17 de 1 Samuel, conta a história da guerra entre Golias e Davi, entre o filisteu e Davi. Nós vemos que quando este filisteu vinha às guerras, homens treinados, fortes, temiam e saíam comendo, porque esse filisteu ele era extremamente forte, tinha suas experiências em guerras muito grande. Só que um dia ele se encontrou com alguém que era mais corajoso do que ele, que era mais forte do que ele e que servia um Deus maravilhoso que nunca perdeu sequer uma guerra. Vamos descobrir como essa história aconteceu, embora você já a conheça e conhece muito bem. No capítulo 17, nos diz que Davi enfrentou o grande Golias. Veja que benção, que maravilha. Mas que antes disso acontecer, muitas coisas já tinham acontecido. De onde Davi veio, por que ele estava ali, como era o nome dos seus pais, seus irmãos, e assim sucessivamente. Só que hoje nós não vamos muito longe. Vamos falar apenas dos 3 segredos que Davi tinha e Golias não conhecia. Vamos lá? O primeiro segredo de Davi se encontra no capítulo 17, versículo 34, 35 e 36. Resumindo, o primeiro segredo de Davi era: Davi tinha experiência com Deus. Davi tinha experiência com Deus? Sim, Davi tinha experiência com Deus. Quando Davi disse que queria lutar contra o grande filisteu, alguns queriam o impedir, dizendo que ele era fraco demais, que a possibilidade dele ganhar a guerra era zero. Aí Davi começou a dizer ao seu rei Saul o que já tinha acontecido com ele. Veja que Davi disse: eu cuidava das ovelhas, veio um urso, um leão, tragou uma das minhas ovelhas, eu tomei a ovelha do urso, do leão e depois o matei. Veja que benção. Davi tinha experiência com Deus. Esse era o primeiro segredo que, inclusive, eu e você devemos também termos. Eu, particularmente, tenho muitos segredos com o meu Deus. Tenho experiência com o meu Deus. Muitas das vezes Ele já me livrou, já me deu a vitória, da onde eu nunca imaginava que poderia ter me dado. Deus é aquele que abre portas aonde não tem portas. E você deve confiar no Deus que você serve. Este era o primeiro segredo de Davi. Ele tinha experiência com Deus. O segundo segredo de Davi é que ele não confiava na força dos seus braços, mas ele sabia que a vitória era garantida por meio do Senhor. Era do Senhor que vinha a força, a vitória. Veja que Saul, quando viu que Davi estava mesmo convencido que iria lutar contra o filisteu, Saul ofereceu a ele algumas armaduras e que Davi chegou até a vesti-la, mas não deu certo. A Bíblia diz que o jovem não conseguiu andar sequer. Não dá certo
eu e você queremos lutar, vencer a guerra com as armaduras do próximo, não dá certo. Lute com o que Deus te deu. Lute com o que Deus te deu. Lembre-se, Deus ele não precisa de coisas grandes. Deus não precisa de um homem grande para fazer grandes coisas. Não, Deus ele precisa de você para fazer grandes coisas. Lembre-se disso. Davi ele não lutou com a força dos seus braços. Davi ele não confiou apenas na força dos seus braços. Davi confiou em Deus. Confia em Deus, meu irmão, e a vitória é garantida. Vamos adiante? O terceiro e último segredo de Davi. Davi foi à guerra. O filisteu viu Davi, disse que iria matar Davi, e veja o que Davi disse ao filisteu. Isso está em capítulo 17, versículo de número 45 de 1 Samuel. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Calma aí, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos? Este foi o último segredo, o terceiro segredo de Davi? Foi, meu irmão. Ele lutou em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, quem é esse Senhor? Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos Exércitos. Quando nós vamos à guerra em nome deste Senhor, a vitória é garantida. A Bíblia diz que Davi venceu o grande filisteu. A Bíblia diz que o filisteu estava todo armado, e o que Davi tinha em mãos? Algumas pedras e uma funda, mas em seu coração, o que tinha? Tinha 3 segredos que Golias não sabia. O primeiro segredo, Davi tinha experiência com Deus. O segundo segredo, Davi não confiava na força dos seus braços, mas somente em Deus. E o terceiro segredo, Davi foi à guerra em nome do Senhor dos Exércitos. Vá à guerra, meu irmão, mas vá em nome do Senhor dos Exércitos, e a vitória é tua, para a glória de Deus. Sabemos que estamos vivendo em dias difíceis, em dias atribulantes, em dias difíceis, vamos assim falar uma linguagem muito fácil, em dias difíceis, e muita gente está se desesperando, muita gente está se desesperando, mas eu e você que somos igrejas não podemos desesperarmos. Sabe por quê? Porque nós confiamos nós confiamos no nosso Senhor. Nós temos experiência com Ele. Nós não confiamos na força do nosso braço, mas confiamos no nosso bom Deus. E nós vamos à guerra em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que nos dá vitória. Que o nosso bom Deus, a sua grande e infinita bondade, continue abençoando a sua vida de uma forma especial. Lembrando, compartilhe esse vídeo com o seu irmão. Possa ser que ele precise de ouvir uma boa palavra. Jesus te ama e a paz do Senhor.